Será que chegou a hora de desistir das ações da Vale? A gente está numa região muito importante ainda. A gente teve alguns testes, a gente tem que rever todos os pontos nessa região. Como a gente viu, a ação tá trancada entre os 65 e os R$ 60. Então a gente tem que ter calma para não acabar jogando a toalha cedo demais. Mas sim, já tem que ficar com o pezinho atrás, ficar muito ligado no que vai acontecer, principalmente nessa semana que vai começar, para saber que posição e que destino dá para as ações da Vale, tá? Então vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise da Vale, Vale 3. Vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, vale a pena vender. Vamos ver tudo que o gráfico está nos mostrando, porque sim, a gente teve mais uma semana trancado na mesma região, tá? Eu já mostrei várias vezes como essa região é importante do gráfico, mas claro que a gente vai repassar, porque com uma audiência rotativa a gente tem que sempre pegar os pontos mais importantes que aconteceram, mas a gente segue preso nessa zona de 65 a R$ 60, que é essa enorme acumulação. Então a gente precisa ficar muito ligado no que vai acontecer a partir de agora, porque qualquer rompimento é crucial e a gente tem que saber se preparar para o que vem a partir desse movimento, beleza? Antes da gente continuar, não esqueça do nosso canal de criptomoedas no final do vídeo e no primeiro comentário fixado aí, clica, aproveita, o mercado que tá bom, tá? Quem não estiver acompanhando vai se arrepender e vai ficar mais duas análises para vocês olharem no final do vídeo. O Ibovespa deve dar uma descansada nesse movimento de alta, então vai abrir grandes oportunidades. Então dê uma olhada aí nos outros vídeos, porque vale a pena muito, beleza? Então vamos lá, gráfico semanal da Vale, como sempre, né? A gente vê esse enorme triângulo formado, a gente tem inúmeros toques aqui, como sempre. A gente está dentro desse retângulo vermelho enorme, não por acaso, dessa grande acumulação, mas também a gente vê essa enorme zona de negociação aqui. Então veja como a gente bate no fundo dela, o mercado joga para cima, a gente bate no topo, o mercado empurra para baixo. Tá? Isso aí só reforça o quanto essa região é importante, o quanto a gente tem que ficar ligado no que vai acontecer a partir de agora, porque a gente tem que saber reagir justamente para o movimento do mercado. Tá? Porque se a gente perder esse fundo, vai ser um evento muito ruim e a gente tem que estar preparado para ele, para até onde pode ir essa queda, mas já adianto que eu acredito que o mais provável é romper para cima. Mas pelo contexto, a gente já tem que ficar bem atento. Tá? Então a gente vê que essa zona é importante, a gente vê os topos lá em 87 também, é uma região que a gente tem que ficar de olho, porque a gente vai trabalhar os nossos alvos para o movimento de alta justamente nessa região, e a gente tem mais um toque nesse fundo dessa linha de tendência de alta, tá? Tudo isso dentro desse grande triângulo do semanal, e a gente vê por que essa zona é tão importante aqui, tá? Passando por gráfico diário, a gente pode destacar um ponto positivo, justamente a sombra, grande sombra que a gente deixou aqui na sexta-feira. Percebe que o mercado tentou romper essa região aqui dessa reta e dessa grande acumulação aqui entre 60 e 61,50 mais ou menos, tá? E deixou essa grande sombra, isso é um bom sinal, que a gente pode ter esse movimento de reversão a partir de agora, inclusive vai ser bem importante para a gente projetar o nosso movimento de alta, caso conclua essa região realmente como uma zona de reversão, tá? Mas a gente tem muita coisa interessante aqui para trabalhar, e agora por esse cenário da semana passada, inclusive a gente já fica bem escorado para qualquer rompimento dessa parte inferior, a gente sabe que a coisa vai ficar bem complicada. E pelo contexto do Ibovespa, a gente tem uma boa chance disso não acontecer, mas a gente vai projetar caso realmente a gente venha fazer essa correção, tá? Só vou deixar aqui o lembrete para vocês aí da nossa área de membros e para vocês não esquecerem de se inscrever e deixar aquele like bacana e um comentário, tá? Não vou incomodar muito vocês, vou deixar isso aí na tela um pouquinho. Acredito que se fica melhor. Depois deixe nos comentários se vocês preferem assim, porque aí o nosso conteúdo segue mais rápido, tá? Então, voltando aqui para o semanal, a gente tem esse cenário bem interessante, que nem eu falei. A gente não pode de jeito nenhum perder esse fundo, tá? Porque se a gente perder esse fundo, a gente está falando de perder uma linha de tendência de alta que vem lá de 2021 nesse triângulo, tá? Isso aqui vai gerar um acionamento de muitos stops que estão nessa região aqui dos 60 ou 65, que a gente pode ver
um grande despejo nas ações da Vale, podem voltar até a casa dos R$ 40, tá? Então seria um evento bem dramático, mas a gente não pode descartar ainda, tá? Ele é bem possível de acontecer, ainda mais pelo peso que o Ibovespa tá aí de não conseguir formar uma reversão completa ainda. Então a gente tem que ficar atento nessa possibilidade. Embora acredite que seja pouco provável, fiquem ligados no rompimento desses 60. Agora falando do movimento de alta, que eu acredito que seja o mais provável que a gente vai ver, a gente agora já tem um cenário bem interessante, por causa que se a gente romper agora esse 65, aí acabou, saio e totalmente de qualquer tipo de possibilidade de baixa para um cenário de alta muito interessante, tá? Porque aí a gente vai ter feito vários fundos nessa região aqui dos 60. Então a gente pode aqui tocar essa grande acumulação, conta tudo aqui como um fundo, aqui mais um, mais outro, e esse aqui também da semana passada, tá? Então vai ter muita região aqui de confirmação justamente de um cenário de reversão, tá? Então, a partir desse rompimento de 65, tá o cenário de alta. O nosso primeiro alvo tá aqui nos R$ 70. Se a gente passar aqui para o gráfico diário, a gente vai ver que é uma zona importante, porque a gente tem alguns gaps aqui, ó. A gente tem um no 70, a gente tem outro menorzinho no 72. Então, isso aqui vai ser uma resistência bem forte. Passando dessa região aqui dos 70, aí sim a gente vai mais livre, vamos dizer assim, em direção ao nosso alvo final, tá? Que está justamente na projeção desse movimento aqui de alta, tá? Então a gente pegaria essa perna para cima aqui e jogaria ela lá para cima, e é claro que a gente vai projetar justamente os R$ 86, tá? Então dá para ver que é uma ótima oportunidade na ação, principalmente se a gente não perder esse fundo nessa semana. Então fiquem atentos aqui no 65, depois de olho no 70, e a gente vai ter o alvo final, pelo menos desse ciclo que a gente está trabalhando agora, nos 86. Aí, caso a gente rompa essa região, a gente está falando numa tendência de alta um pouquinho mais longa, mas aí já é um assunto para um próximo vídeo, tá? Então, eu trabalharia aí 70, 88, 86 para esse ciclo do Ibovespa para as ações da Vale, tá? Isso aqui nos dá, pelo preço de hoje, uma alta de 13 até 40%, o que é um ótimo risco-retorno, levando em conta aí que a gente teria um stop razoavelmente tranquilo aqui de 5%. Então, é um risco-retorno muito favorável. Ótima oportunidade nas ações da Vale. Com certeza, na minha visão, na minha estratégia, vale a pena investir. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que tá aparecendo aí em cima para vocês e também de se inscrever no nosso canal de criptomoedas, beleza? Valeu!